Nós somos o Cinema Land e hoje a gente vai falar os filmes que a gente mais gostou de 2025. Você pode? Não vejo. A gente decidiu fazer um vídeo falando dos filmes que a gente mais gostou esse ano, do que a gente assistiu no cinema, enfim. Nem todos a gente assistiu juntos, mas individualmente também foram filmes que a gente conversou bastante, que chamaram muito a nossa atenção. E a gente queria trazer para vocês, saber quais vocês também já assistiram, se vocês concordam e tudo mais. E a gente queria bater esse papo hoje. A gente não vai fazer numa ordem específica, né? Top 1, top 2 e tal. Vai ser um pouco aleatório mesmo. A gente separou alguns filmes que a gente acha interessante trazer para todo mundo. Filmes de diferentes categorias, inclusive, gêneros, e foi uma conversa mesmo que a gente teve de filmes que nós gostamos e vamos trazer aqui para vocês. E não tem a melhor forma de concluir o ano do Cinema Land. O Cinema Land começou com os filmes que acho que de alguma forma nos uniram mais, nos colocou um pouco mais perto do universo do cinema, enfim. Primeiro filme, qual que a gente vai falar? Eu ia falar, a gente podia começar com Wicked, Tá. porque a gente foi no Noitão juntos e foi um filme que uniu a gente. Sim. Eu acho que Wicked foi um filme que já está sendo aguardado há muito tempo. E aí depois da primeira parte, que aumentou. Então eu acho que, tipo, tecnicamente é um dos meus filmes que foi mais aguardado durante esse ano inteiro. Eu acho que o primeiro desenvolve mais a Elphaba E o segundo e o segundo segundo desenvolve mais a Glinda. Glinda. Acho que no segundo a gente conhece um lado dela que a gente não conhece no primeiro. Não, isso foi engraçado pra mim porque eu senti essa diferença na peça. Assim, eu senti que pelos filmes eu conheci mais a Glinda do que eu conhecia a Glinda na peça, entendeu? Então isso é uma coisa do filme. É bem legal, porque aí mostra pra gente um lado dela, de quem... que justifica um pouco, né, tudo que ela fez e que faz sentido o final que ela tem, assim, né? Ainda mais nesse segundo filme, eu acho que deu mais um pano de chão. Você vê nas 3 músicas que ela canta. Eu gostava dessa cena muito boa, eu me segurar, a Giovana me bateu e eu ri. Ai, Pano de fogo. A parte 2 dá mais um pano de fundo pra história. Mas pensando bem, se a gente for separar Elphaba e Glinda, você consegue ver que a parte 1 é mais focada nos personagens e a parte 2 é mais focada na trama. Eu sinto que no filme precisa ser um círculo perfeito, sabe? Tipo assim, não ter muitos furos, de que não sei o quê. E eu sinto que no musical, por exemplo, tem gente que também me toquei que tinha alguns furos no musical, sabe? Tem muito do primeiro filme. Tem cenas que eu senti que são mais fluidas, que, né, pra acontecer. É que no segundo ato, realmente tem muita coisa que vai acontecer direto, um atrás do outro. E aí, É mesmo, nessa corrida. E perde um pouco o clima também, né? Acho Tudo. que a primeira parte é a parte da graça, da brincadeira. E na segunda eles têm que colocar. Ó, a gente riu até aqui, mas a gente tá falando de um assunto que é sério e as coisas têm que ter. Não tem mais fim. graça. Aí fica assim. História que fala muito sobre encontro da vida, né? E acho que isso emociona a gente também porque a gente se encontra, né? É um pouco de uma história de que se sua família não te aceita, se sua família não consegue te proporcionar uma felicidade, ou se você passou por lugares na sua vida que não te aceitaram, você ainda assim pode encontrar pessoas, espaços que te proporcionam uma revelação de quem você é. E mostra como família não é só de sangue, né? A gente, ao longo da nossa vida, nós construímos vínculos e esses vínculos podem sim ser A história das duas é muito bonita. E aí tava eu e a Laís de Glinda e Elphaba. Aí o filme acabou e a gente tava assim. Quando acho que de família, acho legal a gente ir pro próximo, que é Uma Batalha após a Outra. Já se falava dele há muito tempo, por ser Leonardo DiCaprio, por ser o Paul Thomas Anderson. Enfim, tinha essa coisa de, mano, vai ser um filme bom. Sim. Mas o filme é muito bom. É um filme muito. Ele é uma epopeia, né? Ele é um filme gigantesco. Eu sinto que eu assisti 4 filmes em um único filme, assim. Mas assim, super fluido também, né? Porque eu não senti o tempo passar. E é longo o filme, tem mais de 3 horas. É um filme longuíssimo. Mas eu lembro de ver o trailer do filme e eu não dei nada pro trailer. Eu falei, ok. Eu não assisti, porque no trailer ele não fala muito o que tá acontecendo. Sim. Ele não entrega nada no trailer. Sim. Nossa, eu fiquei muito surpreendida. Mas É um filme que vai contar ali uma história de revolucionários dentro dos Estados Unidos, em um período longo, assim, acho que o filme deve se passar uns 20 anos. por aí.
E Mas você começa, sabe, tipo assim, quando que começa, mais ou menos, esses anos e quando termina? começa com alguma crise de algum governo. Mas é crise migratória. Não é longe, assim. Não é tão longe. Porque a menina do filme, a principal, ela tem 16 anos. Então o filme se Entendi. deve ter 20 Deve anos. ser uns 20 anos mais ou menos, é por aí. E aí ele é um grupo de revolucionários que eles querem proteger a questão da imigração, né? Então eles, até onde eu entendi, não são imigrantes, mas eles acreditam que o que estão fazendo com os imigrantes é um grande terror dentro dos Estados Unidos. Olha o timing perfeito. Eu falei isso. É Não tem tema mais perfeito, atual que isso. exato. E aí ele coloca, né, como se fosse um campo de concentração mesmo, né? Que eles são, até hoje isso acontece, isso está acontecendo, eles são presos em escolas, em quadras. Parece ele entra na casa de pessoas e prendem Isso. pessoas, assim, Sim, de uma sim. forma abusiva, assim, né? São um grupo que tenta salvar essas pessoas desses campos, né? E trazer uma liberdade para elas. Uma liberdade tanto física, de tirar eles do espaço, quanto uma liberdade, acho que política, assim, né? De levar eles para outros lugares, proteger eles de alguma forma mesmo. E aí a história se passa principalmente nessa questão desse grupo, mas entre as histórias que acontecem ali. Então tem dois revolucionários que têm uma relação, e aí isso move o filme inteiro também. O que mais que tem que a gente pode falar? Eu ia falar do personagem do Champagne, porque ele é ridículo, ele é patético. Ele é um militar, né? Ele é um militar. É muito aprovação de outros homens brancos, De uma elite. de uma elite ali. E ele faz de tudo, ele se humilha pra ser aprovado lá por eles. E por um propósito meio tosco, assim, de tipo... Aí tem um lugar dessa perseguição, né? Acho que numa segunda parte do filme tem uma perseguição ali que envolve a filha do Leonardo DiCaprio, né? A Chase, que ela... Nossa, que mulher. Muito boa. Eu acho que essa é a estreia dela. Eu acho que sim, Acho também. que essa é a estreia dela. Ela estreou muito bem, assim, no universo aí do cinema. Meu Deus. Porque ela vai fazer uma série que é um spin-off do The Handmaid's Tale, eu acho. Sei. Então ainda, enfim, ela gravou isso acho que talvez antes até. Mas a primeira vez em que ela foi apresentada para o público, eu acho que foi nesse filme, assim. E ela está sendo cotada até para atriz principal, né? Sim. O que é muito legal. Acho que eu queria só falar disso porque as pessoas estão dizendo que não, né? O principal é o DiCaprio e tal. Mas ela é a protagonista porque ela move a história. Né? É ela que faz tudo acontecer, ele vai atrás dela, acontece crise no relacionamento dela, do Leonardo DiCaprio com a esposa dele. Por causa Com a dela. esposa, eles não são casados, né? Então, acho que eles casam sem casar, né? Eles têm uma vida então. de casados, né? Mas eles não no papel, É. porque eles são revolucionários. Mas fala de muita coisa, fala da imigração, fala das relações de família, Fala né? até de depressão pós-parto, né? Acho que o Paul Thomas Anderson ele conseguiu colocar muitas questões que são muito delicadas dentro do dia de hoje. Sim. De uma forma que faz muito sentido dentro da narrativa dessa história, assim. E que tudo passa pela crise política que a gente vive. Seja uma mulher que acabou de dar à luz a uma criança que ela não entende se ela queria dar à luz a essa criança. Seja que é um grupo de revolucionários, porque esse grupo se desfaz depois de um tempo, eles existem em outras formas, eles não conseguem se sustentar. Existem muitas questões dentro de uma narrativa que é uma perseguição de uma vingança, né? É chatão eu falar que o DiCaprio tá bom demais nesse filme. Gente, Porque, gente, ele tá muito bom nesse filme. que ódio! Eu acho. Mas é que o problema é que ele não é ruim. Meu, ele é um ótimo. Ele é um ótimo Esse ator. ódio, Esse é o ele problema está dele. concorrendo com o Wagner dessa vez, porque dessa vez ele merece. Ai, nossa, ele tá muito bom. Pra mim, eu acho que esse é o personagem dele que eu mais gostei. Total, muito Que eu bom. mais Esse filme tem uma qualidade absurda de elenco, de direção, de fotografia. Nossa, aquela cena da estrada subindo e descendo, Ai, que muito cena Vou ver no boa! cinema. É interessante ter filmes assim numa onda de conservadorismo que está crescendo, principalmente nos Estados Unidos, que não é só conservadorismo, é uma onda de xenofobia, enfim. E quando a gente traz um filme assim, falando sobre essas questões, é muito importante, a gente sabe como, por exemplo, o Oscar, Globo de Ouro, essas grandes premiações, elas tendem a menosprezar filmes assim, Assassinos das Flores de Lua. Uhum. Ou Que é- DiCaprio.
É outro DiCaprio, olha só. Ele tá Eu tô sempre na Ele- segunda filme. Ele tá só na militância, mano, só na militância. tá militando. Mas foi um filme que falava muito das consequências dos povos originários dos Estados Unidos, tudo que aconteceu lá. Entrando assim nesse contexto de filmes políticos e filmes que estão indo contra essa onda de vamos reforçar o conservador, o branco, o correto, é Pecadores, né, gente? É o melhor filme desse ano. Melhor filme Acho desse que ano. é isso unânime. É assim. Sim. Ai, não vamos. Pra mim ele tá batendo com a batalha. É, pra você bate, não. Pra mim, top 1 da vida. Eu ia falar que chega a ser top 1 da vida, porque ele é claramente um filme político, como a gente falou, só que ele é um filme político de terror. E isso é uma coisa que me prendeu muito, porque eu não sei vocês. É diferente. É muito diferente, eu não sei vocês, mas quando eu fechei esse filme, eu já sabia que eles eram vampiros. Sim, Eu não Eu sabia. também. Eu sabia. Tipo, eu não sabia. A minha amiga, eu assisti com uma amiga minha, e ela não sabia, e ela ficava toda hora. Mas o que que tá acontecendo? Mas o que que é isso? O que eles são? Minha irmã. Não, eu não sabia, eu tinha ido assistir com a Giovana. E aí eu virei e eu falei assim. A única coisa que eu sabia era do elenco, Michael B. Jordan, que ele ia ser Gêmeos e ia ter a Hailey. A única coisa que eu sabia era ele. Várias pessoas falando, tipo, meu, é um filme pra você ver no cinema. Se você não assistir no cinema, você não vai pegar a experiência. E eu saí de lá, tipo, chocado. Tem a famosa cena, que é a cena da música, que é uma cena, assim, de arrepiar. Essa Gina fiquei. Tão linda, de tão bem feita, que aquela cena é, que eu acho que, assim, É a deles dançando? se esse filme não varrer nada no Oscar, eu vou esculpir agora uma estatueta, eu vou viajar. Senão a Lene já premiou, tá? Já Michael B. Jordan, sabe aí pra não descobrir? O Pecadores, ele tem uma genialidade por ser de terror, mas ele tem uma genialidade de narrativa, que é uma narrativa totalmente contracolonial. Que é uma narrativa que o cinema não está acostumado a falar, o cinema não conversa sobre isso. É uma narrativa que vai contra o conservadorismo cristão. Isso é muito legal. E usa do folclore. Eu conversei muito isso com o Domingos, que está atrás das câmeras. A gente conversou bastante sobre o fato dele ter usado o folclore, ele é europeu. Né? O medo do vampiro, do lobisomem é algo europeu. Ele usa dessa noção de uma lenda que nos deve causar medo para fazer uma conexão, na verdade, com a colonização, Sim. com o racismo. É como Isso é se genial. a gente pega um grupo de pessoas que são vampiros, que causam medo, que são do folclore, para representar a supremacia branca. Sim. Eu sinto, tipo assim, eu sinto que algumas pessoas não entenderam o peso do filme Aham. por não entenderem Essa essa referência da supremacia branca. Exato. Entendeu? E a forma quando. Uma das minhas coisas favoritas desse filme também é como mostra a cultura africana, principalmente do blues. Sim. Eu amo isso. Aquele filme, tipo assim, Falando da atriz de Uma Batalha Após a Outra, qual que é o nome dele? O Miles. E também foi uma pessoa que entrou, assim, chutando a porta, porque, assim, o Ele é filme, ele é lindo, a trama dele Se eu não me é engano, maravilhosa, pode falar. a cena que o Lua comentou é a música I Lie to You, não é? É. Que ele fala, que é uma música que ele fala que ele mente pro pai de dizer que não gosta do que ele vive, do que ele ama. E ele vai mentir porque ele quer viver aquilo. Isso é muito bonito. sim. A trama do filme é muito boa, como a gente comentou aqui. O elenco maravilhoso e a fotografia lindíssima, belíssima. Inclusive existe a cena pós-créditos que você termina o filme, tipo assim, completamente chocado, porque você acabou de ver uma experiência totalmente incrível. o que eu ia falar é que uma coisa que eu gostei muito desse filme é que ele se passa em, tipo assim, Um dia. um dia. Uma das coisas que o Ryan, que é o diretor, ele comenta que os Estados Unidos não trazem narrativas afros, e principalmente narrativas afros do candomblé ou coisas do tipo, para dentro dos seus filmes. E ele fala disso, né? Ele fala de quem são os contadores de histórias da África, ele faz referência em como talvez no futuro um DJ traz referências do povo ancestral dele, né? Assistam, repitam, Assistam o vejam de filme, novo. assistam o Procurem filme. as histórias que ele traz. Acho que o Ryan, ele desafiou tudo. O filme de terror
muito bom do ano, que é A Hora do Mal. Sim, filme de terror tá muito genérico atualmente. E esse, ele trouxe uma fórmula totalmente diferente, que é contar o filme. Ele apresenta uma história, acompanha uma professora, que do nada todas as crianças da turma dela somem e ela é culpada por isso. E aí, conforme o filme vai acontecendo, a gente tenta descobrir o que foi que aconteceu. E o filme, ele é interessante porque o filme ele é contado na perspectiva de vários personagens. São quatro ou cinco personagens Legal. que vai contando as versões e começa com a professora. E a gente vai conhecendo mais a rotina dela, vai conhecendo a forma como a cidade se revolta contra ela, porque muitos pais culpam ela mesmo ela não sendo a culpada. E aí, beleza. Aí ela se encontra com um policial. E aí a gente começa a conhecer um pouco mais desse policial, e aí acontece, aí tem o grande ato, que tem um ápice. Quando tem esse ápice, a gente vai entender sobre o policial. Entendeu? E aí o policial, ele se encontra com outro personagem. E aí a gente conhece um pouco esse personagem. Tem um ápice, e a gente conhece esse outro personagem. Ter assistido no cinema em uma sala lotada de gente foi uma experiência incrível. É com a Julia Garner, não é? Isso. A bicha é boa, Então, tem muita coisa nesse filme que eu gostei, porque eu conversei com uma amiga minha que muitos filmes de terror tendem a não ter um sentido, uma história por trás, só tipo, é um filme de terror. Total. E a última parte do filme é do único menino que ficou na sala. Porque a sala inteira sumiu e só ficou ele. Então a gente vê a parte dele. Gente, é tão lindo porque a gente tá vendo um filme de terror na perspectiva de uma criança que perdeu todos os seus amigos e ela sabe o que está acontecendo e como ela vai relacionar isso e como ela vai fazer para, tipo, por exemplo, ter os pais dela de volta. Total. Entendeu? Então, isso é uma coisa que eu nunca tinha visto num filme de terror que eu pudesse me relacionar com uma criança e falar: meu Deus, ela está fazendo a coisa boa, ela está fazendo o que ela acha certo. Tem uma parte da personagem da Julia no início que aí você olha e fala assim, tá, o que é isso? E aí, lá no ato final, eles retomam isso e aí você fala, É um filme muito bem construído e enfim, pra mim, filmes que têm um significado a mais que a gente pode se relacionar, eu gosto bastante. Legal. Assistam. Assusta, mas é fofo. Mas eu não vou ver, não, eu tenho medo. Não, posso falar, eu até dei uma choradinha, mano, eu só tô um pouco sensível. Fazendo link com homens que choram, nós temos o maioral do ano, o nosso Superman. Gente. Cara, esse filme, temos muita coisa pra falar desse filme. É um filme de super-herói. Que ele não é o grande cara, o cara que é um uau. Ele é um cara bonzinho. Ele é um interiorano, vocês têm noção disso? Ele é, né? E o Ele é do melhor, interior. a gente tem essa perspectiva do Superman como um cara invencível, a não ser que você... eu acho que até mesmo que a gente está vendo durante esse tempo todo no histórico da DC, que é uma pessoa invencível, uma pessoa que não consegue ser derrotada, que ela é colocada lá no pedestal. Eu ia falar que o filme começa com Ele sendo derrotado. Tipo, Eu gosto muito disso. há 3 dias, há 3 horas e há 3 minutos, o Superman foi a primeira vez que ele foi derrotado. Sim. E aí o filme todo, ele apanha Ele apanha muito. muito. Isso é genial, porque a gente espera um Superman que bata em todo mundo, Sim. que ganhe de todo mundo. E ele só apanha, ele só perde. Isso traz um lado tão humano do Superman, um lado muito... que vai contra também esse lugar dessa masculinidade tão gigantesca, homens invencíveis. Sim, e sair de um Superman do Henry Cavill pra poder ir pra esse Superman é principalmente uma coisa, é que é um filme muito colorido. E é uma coisa que estava em falta Exato. em vários filmes, principalmente super-herói. Tava com medo de subir, de botar o dedo ali na saturação, do nada da edição, sim. tava todo mundo com medo. Eu gosto como ele é gentil e ele realmente se importa. Ele não tá fazendo isso porque eu sou um herói e eu tenho que salvar as pessoas. Não, eu quero salvar você, porque eu me importo com você. E a parte que mais me deixa comovido é que o filme ele fala sobre criações desde a infância e como elas são importantes. Então, quando ele veio pra Terra, ele foi criado por um casal do interiorzinho, assim, que mostrou pra ele que ele é capaz de fazer as coisas, que se você tem um coração bom, você consegue ir mais longe do que você espera. Ele acreditou que os pais falaram pra ele qual era o dever dele na Terra, e depois a gente descobre que é totalmente ao contrário de tudo que ele acreditou, mas isso não mudou
a verdadeira criação dele. Uhum. Entendeu? Porque ele foi criado por pessoas boas, então ele se tornou uma pessoa Em boa, né? contrapartida, a gente tem um Lex Luthor excelente, Excelente! movido pelo puro ódio no coração. É paixonite. Tem aquela cena do Nicholas Hoult no final do filme, que o Superman faz aquele discurso, você vê que ele tá chorando, mas ele tá chorando de ódio. De ódio, porque, tipo, ele não aceita que, tipo, deu tudo errado, que ele não conseguiu fazer o que ele queria. E eu adorei ver o Crypto também, só tinha visto o Crypto no Cara, desenho. ele, pra mim, ele é tipo assim, o segundo melhor personagem. Ele Ai, é muito bom, ele é E eu ia muito bom. comentar que A orelhinha dele é torta, né? eu gosto muito. Ele mordendo o Superman quando o Superman está acabado. Pra mim é hilário, é hilário. Principalmente porque entra nesse lugar do Henry, ele ser um homem extremamente másculo e qualquer ideia disso. Eu acho que o David, ele tem um lugar... Ele é fofinho, né? Ele é um cara bonito, estilo Superman, mas ele é mais fofo do que Ele é exatamente gentil, sexy. né? Ele tem um olhar gentil, de gentileza. Tanto que ele não ganhou o homem mais sexy do ano, isso foi o Jonathan Brand. Ok. Acho que o que ajudou também o filme a crescer foi os outros dois, né? Que é a que faz a Lois Lane e o que faz o Lex Luthor, que é o Sim, Nicholas sim. e a Rachel. A gente tem que falar que o Nicholas é um grande ator dessa geração. Com certeza. Ele, assim, não tá recebendo indicações ao Oscar e coisas do tipo, mas Mas ele dá pra tá... reconhecer que é bom. Ele é muito Mas ele é muito bom. bom. Porque isso, às vezes, a métrica das pessoas é tipo, ah, fim de cada tal. Então, é Não. um outro em que o Cinema Land vai dar o prêmio. Mais um. Porque por mais que ele seja movido ao ódio, Sim. é um ódio tão genuíno que ele coloca, É. que ele tem, pra mim, bons vilões são aqueles que você consegue se identificar. Sim, com Por certeza. algum momento você vai olhar e vai falar, ah, se bem que... E ele faz isso. É. Em algum momento, até quando ele chora, você pensa, Eu entendo. tadinho. Ele tá com raiva. Porque ele tem. Não sei se é inveja que ele tem, ou se é uma coisa meio tipo assim, você é um alienígena, eu não quero você aqui. Tem isso também, né? Que é Sim. um lugar também de, tipo, não aceitamos o que não é comum a nós, O que não é o que não é conhecido, parecido com a né? gente, né? Entre Que é muitas muito vendido, questões. né, nesse filme. Exato. É o que ele usa pro governo prender o Superman mesmo. Tem uma cena que é bem no final, o Superman tá fazendo o discurso dele, e aí tem uma janela no fundo, refletindo o sol. E aí ele vai andando, e às vezes o rosto dele some na luz e volta. E parece que ele tá falando com a gente. Parece que a gente tá vendo essa cena na sala de casa, assim. Isso é muito genial. Acho que foi um ano que muitos filmes conseguiram trabalhar muito bem a iluminação, assim. Sim. Acho que foi um ano que muitas cenas, a gente viu recentemente, não vai entrar nos filmes do ano, mas eu acho que o novo Knives Out, Sim. Ah, nossa, também isso é trabalha a luz Ai, depois de uma eu forma falo disso. linda. Tem uma coisa muito especial nesse filme que me deixou reflexivo e eu vou trazer isso pra vocês, que é quando a gente entende, né, ele tem aquela virada de chave de que o verdadeiro poder, na verdade, é a gentileza. O James Gunn ele falou uma hora que ele pensou em tirar a cena que ele salva o esquilo. Só que aquela é uma cena tão singela que você fala, meu Deus, olha, todos merecem ser salvos, Sim. sabe? Até a vida que parece mais insignificante. Não é, Não é. entendeu? E isso me deixou muito reflexivo de pensar na bondade do ser humano e como fazer a gentileza também é ser punk. E aí eu comecei uma reflexão de, tipo, tem coisas que a gente faz na vida, principalmente voltadas ao amor, e a gente às vezes questiona elas, né? Ele questiona muito a bondade do ser humano, o Superman. É. E quando eu assisti o filme eu pensei, meu Deus, a gentileza e o amor, ele existe porque eu levo gentileza e eu amo as pessoas da forma como eu posso. Então como é que eu vou questionar se existe gentileza ou amor se eu faço? E eu acho que o filme ele dialoga muito com isso. Sim. E eu gostei muito, o final eu chorei também, tá? Eu também. Vamos fazer um filme que Daniel chorou. Chorei também muito Eu também, nesse, muito, gente. chorei muito. Porque eu acho que é um filme que, apesar de ser super-herói, ele fala muito com, tipo assim, pô, eu sou gentil também, e é uma forma de um superpoder que eu posso ter. E, enfim, E eu acho que Apaixonante. também um ponto muito legal é que esses personagens, esses heróis, se sustentam sozinhos. E nesse filme, não. Ele não conseguiria fazer nada do que ele fez se ele estivesse sozinho. É verdade. Ele tem todo mundo junto dele fazendo coisas que
salvam ele. Sim. Se não fossem essas pessoas, ele não teria conseguido fazer nada. E é a primeira vez que a gente também vê o Superman tão dependente dos outros. Né? Então ele é o grande herói, o invencível, mas ele também depende. Ele não pode existir sozinho. Sim. E isso fala de um lugar da nossa existência, né? Enquanto coletivo, né? Nós existimos juntos e um sozinho não consegue fazer as coisas. O homem, né, mais poderoso da Terra precisa de ajuda até de seres humanos, assim, porque sem a Will não teria feito nada. Mas acho que a gente tem muita coisa pra falar, a gente gosta muito desses filmes, então a gente passaria horas falando com todo mundo sobre esses filmes. Sim. Mas outros filmes também muito bons, 2025 que a gente não falou. Então, se você lembrar, pode comentar. Exato, fala com a gente quais filmes vocês acham que poderiam estar dentro dessa lista também. O que vocês viram e gostaram que às vezes a gente não comentou. E a gente agradece muito por esse ano, a gente agradece por ter criado esse projeto. Pelos filmes que acho que trouxeram um lugar de motivação também pra gente estar aqui. Foram filmes que a gente recomenda para além de serem filmes bons e bem feitos, são filmes que nos tocam no lugar da nossa existência e que isso é muito especial pra gente. Sim. A gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo. E fiquem ligados que tem mais vídeos chegando. O Cinemalente não para, 2026. Foguete não tem ré. Eita, mano!